Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Temos um microfone aberto que está um pouco atrapalhando a nossa transmissão. Mas, de qualquer forma, aos nossos queridos internautas, muito boa noite, doutores e doutoras. Hoje estamos iniciando mais uma live, que é de 32ª do ano, quando é dia 12 de setembro de 2022, do Rio Grande do Sul para o mundo. Queremos saudar os nossos presidentes regionais de todo o Brasil, suplentes, primeiro e segundo suplente, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz, do jornal O Novo, que tem a sua plataforma no Twitter, que está aqui, inclusive, me vigiando, né? Porque toda live está me vigiando aqui, diz, olha aqui, isso pode, isso não pode. Então, estamos aqui meio que censurados também, né? E queremos também saudar, além de advogado, o grande jornalista, doutor Domingos da Paz, né? Que está aí na bancada, enobrecendo a nossa live de hoje. Muito bem, informamos aos nobres doutores e doutoras que hoje temos também um convidado muito ilustre, que é o doutor Davi Salomão, da Bahia. Para quem não conhece o doutor Davi Salomão, vamos rodar um pequeno vídeo para saber um pouco mais da performance desse político da Vitória da Conquista. Vou pedir vênia aos colegas e eu vou rodar esse vídeo do doutor Davi Salomão. Toda a glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, povo de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Eu não sei se vocês já escutaram esse ditado. Na terra existe três justiças: a de Deus, a dos homens e a da Bahia. Será que é à toa que isso acontece? Vocês viram o esquema de corrupção envolvendo as maiores autoridades que denunciei aqui da tribuna, tá gravado, outubro de 2018. Me chamaram de maluco porque estava enfrentando esses corruptos descarados que vestem a toga e envergonham a justiça. Mas tem muita gente que tem medo de falar no nome, inclusive advogados. Advogado vai ficar queimado em processo se denunciar essas carniças. Aí tem medo de denunciar, a justiça não chega. Se você ressuscitar Rui Barbosa com toda a tese doutrinária, você não ganha na Justiça da Bahia, porque a sentença já foi vendida. Sentença já foi vendida. Comércio, lá no Tribunal de Justiça da Bahia. Falei umas verdades na cara dele. Mandou chamar a polícia para mim. Vendeu a sentença que proibia a blitz do IPVA em Vitória da Conquista. Foi ele que suspendeu. Denunciei aqui. Ninguém deu nada. Um ano depois, felizmente, a Polícia Federal foi lá e grampeou ele. Tá na hora dos brasileiros honestos se levantarem, porque a pior ditadura que existe é a do Poder Judiciário. Estão me perseguindo, mas eu não tenho medo de vocês, não. Essa aí é a mesma justiça que reprovou minhas contas, as contas do político honesto, que investiu do seu próprio bolso, mas aprovou a de um monte de vagabundo político aí, ladrão corrupto, que gastou 3 milhões do dinheiro do povo. Olha aqui, ó, canalhas, o que merece vocês, ó. Para vestir essa toga tem que ter honradez. Tem que ser probo, tem que ter honestidade, dar exemplo. Tá aqui o que o Brasil precisa, mas Brasília não fala, né? Por que Brasília não fala na CPI da Lava Toga e na reforma do Judiciário? Claro, todo mundo com o rabo preso, todo mundo com o rabo preso tem medo de falar do nome de juiz. Olha aqui, oi! O que merece! Só assim esse país vai mudar. Não existe bom no Estado de Direito. É essa Constituição que manda. Aí você vai lá no Tribunal de Justiça com a causa toda redonda, jurisprudência e a Constituição do lado. E você tá lá parecendo um palhaço e fazendo papel de palhaço.
a parte pensando que tu vai levar a causa, mas os desembargadores já negociou! Já negociou! E não quer saber de argumento da Constituição, não. Falei isso, canalhas. Tua hora ia chegar, eu te falei! E chegou! Precisa limpar mais. Precisamos de reforma no Poder Judiciário, porque esse país não tem dono. Esse país é de todos os brasileiros honestos que pagam impostos. Uma grande nação deve ser regida por leis e não por homens. Toda a honra, toda a glória. Doutor Davi Salomão, conta um pouco mais o que foi aquilo, doutor. Microfone fechado. Ali eu acho que é um pouco de indignação de todos os brasileiros, né? Mas muitos não podem falar, outros têm medo de represália, né? É assim que acontece, é a política do terror e do medo. O advogado se levantar, ele vai ser alvo e perseguido a vida toda. Eu, porque eu não tenho medo dele. Eu tenho o famoso o couro duro, né? E aguenta esse tipo de perseguição aí. Mas muitos não estão dispostos, né, a se sacrificar para falar a verdade. Mas é o que acontece. A OAB não faz nada, não protege os advogados. Mas se você não é do métier, se você não leva um champanhe no final do ano, se você não leva um presentinho extra, se você não negocia uma sentençazinha, se você não é desse tipo de advogado, se você é o tipo de advogado que quer ver as coisas acontecerem da maneira que está na Constituição, é isso aí que acontece, entendeu? Eles não estão nem aí. Inclusive, quando chega lá, parece que o advogado é o inimigo da causa, ele é o promotor da injustiça, né? Parece que ele está contra tudo e contra todos ali. É serventuários, é magistrados, é membros do Ministério Público, todo mundo com cara fechada para o lado do advogado. É assim que eu gosto, né? Quando eu chego lá, eu falo mesmo as verdades, porque a Constituição diz que não existe hierarquia entre membros do Ministério Público, magistratura e advogados. Essa zorra tem que valer na prática, né? Se está lá só na teoria, não adianta. Então, eu quero ser bem recebido no meu local de trabalho, né? Eu não quero cara feia de membro de Ministério Público para meu lado, nem membro da magistratura, porque o advogado, diz a Constituição, é essencial à administração da justiça. Então, ele tem que ser respeitado como tal, tem que chegar ali, estar representando a causa de um cidadão brasileiro, tem que ser bem recebido. E não é o que acontece. Se você não é do métier, né? Não é aquele advogado babão do métier que anda dando tapinha nas costas, tomando um chazinho da tarde, certo? Você é excluído. Então, eu já cansei. Eu já cheguei no tribunal uma vez e eu acho que eu fui o primeiro advogado a fazer isso, né? De tanta injustiça, né? De tanto ver triunfar as nulidades na minha frente, eu cheguei lá e pedi, pelo amor de Deus, para que negassem, né? Que eu não estava ali para resolver a causa, não, nem para ganhar. Eu estava ali para resolver o problema do cliente, e para resolver o problema do cliente, eles tinham que dar uma solução. E pedi para negar. Neguem, pelo amor de Deus, que eu já conheço vocês. Eu não vim para cá para resolver, não. Eu vim com a fumaça do mau direito do meu município, que eu já conheço como é que vocês agem. Então, pelo amor de Deus, dê uma sentença por sumir da frente de vocês. Já falei assim, em sustentação oral, naquele tribunal. O que acontece lá é gravíssimo. Nós vimos tantos vídeos seus, doutora. Aqui podemos atribuir essa ausência de coragem dos nossos jovens que hoje estão debutando como advogados e parece que tem medo da voz do juiz ou do promotor ou até mesmo de um desembargador ministro. Até que ponto essa gente é capaz de advogar no nosso ambiente? E já falando sobre isso, doutor Davi, nós encaminhamos ao doutor ontem, via WhatsApp, não sei se o doutor chegou a olhar, né, o que aconteceu com o nosso Estatuto do Direito e com a nossa advocacia no Brasil.
Eu não sei se o doutor chegou a ler ou não. Eu dei uma olhada nos laudos periciais, que realmente muito bem elaborado, né? Me chamou a atenção, me foge o nome da perita por São Paulo agora, mas muito bem elaborado, né? Que constata as evidências, né? Na fraude da grafia do ex-presidente da República, Itamar Franco. Então, são provas documentais, né, que não devem ser desprezadas. Nós temos, inclusive, dois decretos supostamente assinados pelo presidente, então, presidente Itamar Franco, exonerando 2 servidores públicos do Paraná. E essa matéria foi discutida no TRF4 e, ao final de tudo, também foi constatado que aquelas 2 assinaturas do Itamar também eram fraudadas, como o doutor recebeu esse mesmo dossiê e com as mesmas assinaturas. Agora, a pergunta que resta, sabendo que a sanção presidencial teve uma fraude na assinatura, inserindo a lei no nosso ordenamento jurídico, esse ato, doutor, na sua opinião, é um ato válido, é um ato nulo, ato anulável? É um ato nulo de pleno direito, né? Se você, na verdade, tem um crime ali. Vigência porque os supostos autores não foram punidos, né? Então, o processo deve ser probo, né? Deve ter probidade de ambas as partes. E ali, se você vem com uma assinatura que não é realmente de quem tem a legitimidade para fazer valer aquele decreto, o processo é nulo de pleno direito, não há nem o que se discutir acerca disso. Isso não é grave, doutor? Gravíssimo, mas é isso que acontece no país. Como é que você espera de uma instituição que pela Constituição tem que ter lisura em todos os seus atos, e aqui na Bahia estavam negociando sentença? Você me diz o quê? O que esperar de uma nação como essa? É gravíssimo, né? Mas as pessoas... E o pior que a punição desse pessoal é a aposentadoria compulsória, é um escárnio ao cidadão brasileiro. Alguém tem que fazer alguma coisa, nós temos que nos levantar, nós temos que unir forças e não permitir esse escárnio, porque do mesmo jeito que os políticos recebem dinheiro público, eles também recebem, né? E estão a serviço da sociedade. Mas por que eles são tão intocáveis, né? Porque muita gente tem medo de falar no nome dessas pessoas. Será que são semideuses realmente, como eles imaginam ser? Esse pessoal parece que anda em outro mundo. Se eles pudessem, eles nem no chão eles pisavam, né? De tanta arrogância, de tanta prepotência, né? Eu não vou me ajoelhar jamais à autoridade, principalmente a um monte de corrupto que tem por aí, né? Porque vestem toga, se acha acima de tudo e de todos. Quem são eles, né? Me perseguem aqui a todo momento, né? E principalmente porque eu participo da política. Mas quem são eles para ter a metade da minha honradez, como eu já desafiei muitos aí, né? Quem são vocês? Vocês vão ter que nascer de novo para ter a metade da minha honradez. É isso que vocês vão ter que fazer, certo? Porque eu não sou fascinado por poder, por dinheiro, por riqueza, e esse povo vive na base, né, da luxúria, né, do poder, do dinheiro. O Deus dele é Mamon, o Deus do dinheiro, tá? Então, eu aprendi que na vida o que você tem que fazer é juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não podem consumir, como falou Jesus, porque amanhã depois você bate as botas, né? E eu nunca vi uma isonomia tão grande depois da morte. Todo mundo vai para o mesmo lugar e da mesma maneira. Ali e não leva nada, né? E não leva nada. Não leva nada, né? E esse pessoal arrota uma arrogância danada, né? Trata as partes mal. Eu não permito, né? Um cliente meu ser maltratado por nenhum deles, certo? Mas eles se acham os tais, né? Parece que vai para a mesa de audiência com vontade de sair dali, porque a parte tá incomodando de alguma maneira, né? Eles não se colocam na posição de servos, né? De escravos dos pagadores de impostos, né? É uma lógica completamente invertida
que eu não sei quem foi que disse a eles, eu queria ter a metade, né, do poder que eles pensam que tem. No Estado de Direito não existem super-homens, como eu falei aí no discurso, existem super-leis. Se você quer mandar, você vai lá e monta uma empresa privada, e nem lá você vai ter esse poder todo, porque nós temos uma legislação que protege os trabalhadores, né? Nem lá, na sua empresa, você pode agir com tamanha arrogância. Agora, eles agem lá no fórum, eu passo aqui mesmo num fórum, eu cuspo de lado e faço o sinal da cruz, né? Para você ter uma ideia, né? E esse pessoal se acha acima de tudo e de todos. Nós temos que repensar essas garantias, né, do Poder Judiciário, se são garantias de um Estado provinciano, né? Nós precisamos mudar isso aí, porque os pagadores de impostos, são os últimos a receberem justiça. Eu aconselho os clientes, desculpa, a não procurar o Poder Judiciário, só procurar em última análise, que você pode sair mais complicado do que você entrou. Eles fazem do amargo doce e do doce amargo. Eles fazem das trevas luzes e das luzes trevas. Eles não têm compromisso com a justiça. Essa que é a realidade. Agora, se quiser provar, né, do que eu estou falando, precise do Poder Judiciário e vá até lá que você vai ver, logo na porta de entrada, como é que você é recebido. Mara, doutora Leonice, quer externar, fazer alguma pergunta para o doutor Davi, depois o doutor Fábio, depois o doutor Domingos, depois o doutor... Queres tomar fazer a pergunta para o doutor Davi sobre aqueles laudos, sobre aquelas assinaturas fraudulentas, enfim? Gostaria sim, doutor Davi. Como é que o doutor entende a extinção da Ordem dos Advogados do Brasil pelo Decreto 11/91, e como que o doutor entende exercício ilegal da profissão, nos termos do artigo 282, que ele traz o farmacêutico, médico e o dentista. Psiquiatra. Dentista. Ele traz dentista, ou psiquiatra não, dentista. São três profissões. Depois, eles acabam levando o colega que não tem a licença, porque advogado ele é por profissão. O diploma lhe concedeu a profissão de advogado. A partir do momento que o MEC expede o diploma com o grau de bacharel em direito, a profissão dele é advogado. Como é que o doutor entende quando ele chega na justiça por alguma denúncia que chega até a delegacia e o delegado, por obrigação, ele deveria ter esse conhecimento e ele instaura a abertura de um inquérito e leva o colega até ao juízo, aonde se instaura um processo e, em audiência, o promotor, que também deveria ter o seu conhecimento como juiz, que não existe o decreto de contravenção penal e, muito menos, a penalidade para ser aplicada de uma transação nos termos da Lei 9.099/95, para punir o advogado que está impedido de exercer a tua profissão. Não existe exercício legal da profissão, não existe, muito menos, a aplicação de um exame regulamentado em provimento e pela competência de um presidente de conselho de ordem, porque o artigo 84 da Constituição, no artigo 4º, é prerrogativa do presidente da República. E diante desta fraude, dessa ausência de votação do PL 2938 e da falsificação de assinatura de um presidente da República, que é um crime muito grave, os advogados impedidos de exercer a tua profissão, eles devem ou não se insurgir nos seus direitos? Eu, particularmente, sou contra esse exame de ordem, que eu entendo como uma maneira arrecadatória. Eles não estão preocupados em estar fiscalizando a profissão para dar dignidade aos advogados, nada. Eles querem arrecadar. É uma indústria isso aí, né?
É muita grana que entra com essas anuidades, que inclusive o advogado, né, que imagine, que não paga, que está inadimplente, eles suspendem, né, a licença para advogar. Um verdadeiro absurdo, né? Para você ser ministro do STF, você não passa por nenhuma prova nesse sentido, né? A Constituição fala em notório saber jurídico, e tem vários rábulas por aí que exercem com maestria a profissão, muito mais do que aqueles que têm esse diploma na mão, né? Esse certificado de aprovação no exame de ordem. Então, eu acho que a profissão de advogado deve ser encarada como um sacerdócio. Não é uma prova que irá medir a capacidade técnica e jurídica dos bacharéis em direito. Eu, particularmente, na minha visão, né, fiz porque tinha que fazer, essa é a realidade, mas eu, particularmente, sou contrário a esse exame de ordem e da maneira que está sendo feito na atualidade. Outro detalhe, doutor Fábio, queres fazer uma pergunta para o doutor, para o seu conterrâneo, hein? Sim, é porque assim, doutor, boa noite a todos. É porque o SES, aqui na Bahia, no caso, tem vários cursinhos, né? Que, inclusive, no tipo da academia, eu percebi que as pessoas... Doutor Fábio, só um minutinho. Eu já estou vendo aqui que o que tem de gente da Bahia, eu acho que é o doutor Salomão realmente faz o papel de verdadeiro advogado. Então, o que tem de gente da Bahia já transitando por aqui está espetacular. Continua, desculpa, doutora. Doutor Davi Salomão é um doutor muito conhecido aqui no estado da Bahia. Vai lá, vamos lá. Pois é. Pois os donos de cursinhos, eles têm ligação com a OAB. Muitos na faculdade faltavam, inclusive, as aulas acadêmicas, e ia para o cursinho, e no nono semestre passava, porque eles pagavam o cursinho. Então, a gente sabe que é apenas a função da OAB é arrecadar no termo financeiro. Tá aí. Agora, sim, o que eu penso, até porque eu mencionei na live passada, a respeito da grilagem de terra, vinda de sentença aqui no estado da Bahia, do Fórum Rui Barbosa, que é um fórum, né, muito conhecido. Se você chega lá e que eu tive lá e presenciei, vi isso. Se você não oferece, né, não fala assim, que eu vi advogados fazendo isso. Olha, o oficial de justiça para intimar uma pessoa, levar uma intimação, se você não falar que tem um cafezinho, ele não vai fazer o trabalho dele, o serviço dele. Então, assim, há um sistema todo corrompido, não é apenas desembargadores, mas o juiz, os magistrados de primeira instância, estão todos nessa linha. Como que a gente pode reverter essa situação que a gente vive hoje, principalmente no estado da Bahia, que a gente conhece de perto, de dentro? E para completar apenas a pergunta do doutor Fábio, eu ainda colocaria o que fazer para combater esse maldito ativismo judicial em todas as instâncias. Exatamente, doutor. Muito obrigado por completar, mas exatamente a pergunta é essa, porque eu vejo que não há um senso das pessoas fazerem esse enfrentamento. Quando o senhor fala assim que tem aquele ditado, prefiro morrer de pé do que viver eternamente ajoelhado. E às vezes é uma luta solitária. Quanto de apoio que você não teve naquele momento na tribuna? Muitos olharam como espectadores, mas em si apoiar a causa, sabendo que você está correto de razão quando você vai fazer aquela fala lá, mas pouco apoio nesse sentido de lutar contra o sistema. Se você enfrenta o sistema hoje, você é tido como um maluco, né? O pessoal ele olha como um maluco, né? E uma grande parte da população parece estar anestesiada, né? Muitos com medo dessa política aí do terror e do medo. Mas isso só vai mudar quando a gente começar a colocar pessoas
em poderes estratégicos. Por exemplo, a gente está vivendo um momento crucial da nossa sociedade, que é a política, que muitos têm, todos são bandidos, todos são ladrões, e coloca todos os candidatos no mesmo cesto. Não, será que você não pode investigar a vida pregressa de cada um? Tá? Por exemplo, hoje, com acesso à internet, a um smartphone, você pode saber em seu estado quais os deputados meteram a mão no recurso público, né? Será que isso não basta para você escolher seus candidatos? Será que você quer votar naquele que está roubando um pouco do futuro do teu filho? Porque recurso público deve ser aplicado em saúde, educação, segurança pública. E tem muita gente ficando milionário por conta da política, né? Metendo a mão no fundão de 6 bilhões aí. Aqui mesmo eu aponto candidatos casais que pegaram mais de 20 milhões de reais. Eu falei mais de 20 milhões de reais. Meu Deus. Quantos hospitais, quantas creches a gente abre com essa grana aí? É candidato a deputado federal pegando 800 mil, o outro pegando 720 mil, e anda rotando o patriotismo, viu? Pior é isso, tentando enganar a população. Se enrola na bandeira do Brasil, que agora virou moda, coloca uma camisa da seleção brasileira, eu sou patriota. Vamos lutar pelo futuro do país. E metendo a mão no dinheiro do povo. Falam da Lei Rouanet. Os artistas da Globo estão pegando a Lei Rouanet, acabou a mamata. Mas aí surge o fundo eleitoral, eles metem a mão, né? O mesmo dinheiro público, o hipócrita, o canalha. É o mesmo dinheiro público, você entendeu? Então, quando a população começar a investigar, ir lá no site, rapidinho, deixa eu ver aqui meu candidato, quero votar no Davi Salomão, deixa eu ver aqui quanto ele pegou, se ele pegou dinheiro público para fazer a campanha dele. É isso que deve ser feito, né? Se a população não se indigna com isso, porque eu tenho um filho de 3 anos, quando eu vejo um marmanjão desse, né, meter a mão no dinheiro público, eu fico indignado. Será que sou eu que estou acessando a internet e estou vendo essa farra com o nosso dinheiro? Será que sou eu que fico indignado? Eu fico me perguntando, será que eu nasci em outra época? Será que eu sou de outro planeta? Será que eu não nasci nesse país também? Será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém vai denunciar? Está na hora da gente reagir. Então, se a gente deixar, eu prefiro lutar pelo futuro do meu filho do que dar boa vida a esses marmanjos descarados aí, que saem candidatos para ficarem milionários. Aí chega lá numa gráfica, justifica 50 mil, 100 mil reais e sai milionário da campanha. Entrou no Senado. Eu estava para ver aqui, para pegar as profissões, né? E a média salarial desses canalhas, para saber quanto tempo eles iam durar nas suas respectivas profissões, né? Para juntar essa dinheirama toda. É casal pegando 3 milhões na maior facilidade do nosso dinheiro, caramba. Será que isso não indigna o cidadão brasileiro? Será que esse dinheiro não vai fazer falta amanhã nos postos de saúde para abrir vaga para criança em UTI? Hospitais infantis, creches e outros serviços essenciais mais? Então é nisso. Se você acha normal votar num candidato desse, né, que está usando o nosso dinheiro para fazer campanha, eu não sei o que é que está acontecendo com uma pessoa assim, né? Será que ela está anestesiada? Será que a sociedade está toda adormecida? Porque eu fico revoltado, né? Eu fico revoltado com isso aí. Eu poderia meter a mão, por que não? Eu não poderia também meter a mão em 1 milhão? Eu não sou candidato por um partido que tem dinheiro? Por que eu não meti a mão e esses canalhas meteram? Né? E a gente não vai falar nada. Não vai pegar e dizer assim, olha, o doutor Davi Salomão ali não pegou o dinheiro público, não. Vamos ajudá-lo, vamos divulgar aqui na internet, né? Vamos divulgar a cara e a imagem de quem está pegando o recurso público. É assim que a gente vai mudar. Mas o pessoal acha que política é tudo igual. Os políticos, não discuto política, não discuto religião. Ninguém presta. Ninguém presta. É isso que a gente vê, é isso que a gente ouve da sociedade, né? O Enéas passou aí a vida toda dedicada à política, né? Um homem extremamente preparado, mas só virou bom político depois que morreu. Aí ficam agora postando vários cards. Olha, nós tínhamos o gênio, não sabia. Quantas vezes ele gritava, meu nome é Enéas, tentando dar
passar a mensagem para a população e foi ridicularizado pela imprensa e por parte da sociedade em geral, né? Vai deixar morrer para dar valor? Então está na hora da gente se unir, discutir essa droga de política sim, porque se os homens de bem e as mulheres de bem se afastam da política, se a gente não discute isso a todo momento, os canalhas vão legislar contra nós, amanhã ou depois, vai meter a mão na nossa grana, na nossa cara, para tripudiar, fazer dancinha e dizer que está tudo bom, está tudo às mil maravilhas, porque chega lá no Congresso, eles são extremamente unidos, né? Não pense que existe divisão para quem está lá dentro, não. Estão todos unidos, né? Um do lado da esquerda metendo a mão com gosto no recurso público, o outro lá na direita metendo a mão com gosto. Ambos os lados disputando para ver quem é que rouba mais a população brasileira. Eu estou cansado disso aí, né? Vamos lá. Cansei. Vamos lá, doutor Domingos da Paz. Boa noite, essa banca. Que banca, né? Que bancada, hoje hein? Sim. O que sexteto bancada. aí, né? Então, sexteto aí. É. Eu quero parabenizar o doutor Davi Salomão pelo pensamento. Eu acho que é tudo isso aí mais um pouco, né? Eu tive o prazer de aprender com a política muita coisa. Tenho 68 anos, fui 2 vezes candidato a prefeito para nunca mais na minha vida se meter nisso. Lugar de ser vergonha. Se vergonha. Abandonei. Se eu não tivesse abandonado, eu seria o prefeito da cidade. E quem perdeu a eleição para mim foi o prefeito. Né? E eu tinha virado um safado, um corrupto, um mau caráter. Ia distorcer minha personalidade. E eu fiquei com medo. Né? Da mesma forma, agora, com esse exame da ordem, eu sempre combati o lado mal da coisa, de tudo. E, de repente, você se submeter ao exame da ordem, você sabendo que está errado, que ela não existe mais, você se submeter ao exame da ordem para você se tornar advogado, eu prefiro passar fome. Passou o chapéu aqui, pedir esmola. Toda vida você combate o mal e, de repente, você se alia ao mal, fica ruim. Você pode até se aliar ao mal sem saber que ele é o mal, que era o meu caso, eu não sabia. Quando eu descobri, através do Dr. Robson, através da doutora Leonice, através do Dr. Itacir, eu vi um artigo, um jornalista, aí fui procurar saber, aí descobri. Aí saí fora, eu estava no 5º ano. Aí eu saí fora, abandonei, fui lá, tranquei a matrícula, fiquei 8 anos fora. E terminei ao ano passado, eu terminei a faculdade de Direito. Então, eu não tenho a mínima vocação para ser sem vergonha, para ser mau caráter, para ser da turma desses vampiros que aí está, né? Porque hoje da noite você liga a televisão ou liga a internet, você só vê sem vergonha. Só vê sem vergonha, falando mentira e mentir sendo mentira. Você liga a internet, você vê a cara desse ministro, está nojo de ver a cara desse ministro. Tudo sem vergonha, tudo mau caráter, tudo bandido. Né? Então, está assim o país. Quando não é ministro falando porcaria e fazendo porcaria, é os políticos fazendo caca. Então, fica difícil. Então, eu imagino na Bahia. Quem combatia muito na Bahia era a Helena Calmon. Aquela, quando foi ministra, era arretada, como diz o baiano, né? Aí, de repente, ela foi para a corredoria do Conselho Nacional de Justiça e não pôde trabalhar. Ela dá esse depoimento, ela não pôde trabalhar. Por quê? Porque não é assim que funciona, ministro. Mas como é que é, então? Não, tem que fazer assim, não. Quer dizer, brigando no meio de um mar de sem vergonha, de mau caráter, fica difícil, né? É o caso do Bolsonaro hoje. Eu tenho que aplaudir o Bolsonaro, porque, tudo que não presta, tudo que não vale nada é contra o cara. Tem alguma coisa errada. Eu conheço o cara daqui do Vale do Ribeira. Conheci o pai dele, conheci a mãe dele, conheço o irmão dele, conheço a família dele daqui. Quando ele saiu daqui para ser cadete, para ser aluno oficial na AMAN. Então, esse moço sempre foi ojeirizado dessa forma, de falar nervoso, dessa forma de falar. Porque isso é a natureza dele, é filho de italiano igual a mim. Agora, você só vê gente que não vale nada criticando o cara, batendo no cara. Então, hoje está uma mistureba dos quintos dos infernos.
Esse judiciário é um lixo, é um lixo. Eu falo isso há 30 anos, eu falo isso, é um lixo. E não tem como você reciclar, de tão ruim que é. De tão ruim que é. Meu, são vendedores de sentença. Eu enjoei de fazer matéria nesse sentido. São vendedores de sentença. Aqui em São Paulo, aqui no Vale do Ribeira, eu denunciei no meu jornal uma quadrilha de doutores. Que doutores? Era procurador da República, procurador do Estado, mais os promotores de justiça, né, do Estado, e mais os juízes, e mais os desembargadores. Eram 8 desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo ele o presidente, vice-presidente e corregedor-geral. Tudo bandido, tudo vagabundo. Quando eu denunciei no jornal, sabe o que aconteceu? Todos eles se aposentaram. Está tudo aposentado, os vagabundos. Tudo aposentado. O que não morreu se aposentou. Então, velho, tá difícil. Mas eu tenho fé em Deus que nós vamos acertar esse país. Eu acho que a gente está enveredando para o caminho certo. Basta Doutor Robson. dar certo nessa próxima eleição. Pronto. Nós vamos dar força para quem precisa ter força para poder limpar isso aqui. Limpar essa pocilga. Então, uma pocilga. E você, para limpar o chiqueiro, você tem que tirar os porcos lá de dentro. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós precisamos de fazer. Então, doutor Davi Salamão, o senhor vai ter muita dificuldade para mexer com os bandidos. Mas muita dificuldade. Infelizmente. Eu te admiro quando você falou que briga pelo cliente quando ele vai entrar no fórum. Meu, aquilo que o senhor falou, que o senhor passa, gosta e se benze, eu faço a mesma coisa. Faz 10 anos que eu faço isso. Na hora que eu passo na frente do fórum, eu me benzo e cuspo dos caras. E falo, mas aqui é o ninho da desgraça, é o ninho da serpente, aqui é o ninho de sem vergonha, de vendedor de sentença, aqui é os quintos do inferno. É assim, eu não respeito esse pessoal mais, acabou o respeito. Eles não me respeitam, não respeitam o cidadão, não respeitam ninguém. Por que eu tenho que respeitar? Sabe? Então é difícil. O país é difícil, doutor Carlos. O país é difícil. E aí você tem uma defunta que faz e acontece. Meu, como é que pode? Você monta um boteco, uma chiboca. Meu irmão, e eles são Foro de São Paulo, o núcleo do Foro de São Paulo. Então, e aí, como é que nós fazemos? Você monta um bazar e, de repente, você fica sem CNPJ, para ver se você continua com o seu empório aberto. Agora, a extinta tem uma chiboca aberta em todos os municípios do Brasil e ninguém se mete com eles. É muito poderosa, né? É muito poderosa. Mas é isso aí, doutor Carlos. Doutor Robson Ramos. Vamos lá. Só complementar uma coisinha, já passa a fala para o doutor Robson. Doutor Domingos, isso tudo, uma vez na manifestação na Paulista, o doutor Robson estava lá e, inclusive, foi gravado o vídeo, quando o Marcelo Frazão falou para o doutor Robson o seguinte: o culpado disso tudo são os advogados. Porque, olha, mediante todas as informações, todas essas imundícies que andam ocorrendo com políticos, que nós temos muitos dos advogados dentro do Judiciário, do Senado, da Câmara de Deputados, do Governo do Estado, municípios, e toda essa que está ocorrendo no país. E sabendo de toda a verdade desta defunta, que nem diz o nosso colega doutor Domingos, entendeu? Muitos deles ainda bate continência para a imundície, por quê? Para levar vantagem. E diminui e humilha os demais advogados que não têm esta licença, essa falsidade dessa licença, dessa carteira na mão. O dia que os advogados realmente se pautar pela justiça e realmente para mudança do nosso país, eles vão se unir a todos nós. E vamos levantar essa bandeira e vamos, sim, junto com o presidente, mudar esses tribunais, esses desembargadores, esses juízes, esses senadores, esses deputados federais, esses ministros. Essa corja dessa toga de 9 togados que foram indicados que estão lá, a serviço da nova ordem mundial, a serviço do Foro de São Paulo. Obrigada por ter me deixado falar. Eu precisava. Eu não aceito um colega nosso ser humilhado por um advogado que saiu o seu diploma saiu do mesmo ninho. Ele humilhar porque ele não tem uma licença de uma carteira imunda, vermelha na mão, falsa, comunista, de uma entidade que não existe, de uma lei que é uma fraude,
que é extinta. Eu não admito, eu não consigo engolir isso. Não consigo. Então, os advogados que são pautados pelo direito, pela justiça e pelo país, que se unam a nós, como o doutor Davi Salomão, como o doutor Fernando Lima. Obrigado. Desculpa aí eu ter me exalterado, mas me irrita essa situação, doutor Domingos. É a pura verdade, doutora, não tenha dúvida. Por isso estamos convidando o doutor Davi para fazer parte dessa nova advocacia no Brasil. Eu quero, antes de prosseguir, fazer uma saudação muito especial para a doutora Poliana, lá de Minas Gerais, que está nos acompanhando. Obviamente, ela não se manifesta, talvez porque não está inscrito no canal, mas queremos saudá-la também. Como hoje, primeiro contato que nós tivemos com ela, ela disse que ela gostaria muito de assistir a nossa live também. Dr. Robson Ramos, é a sua vez, meu nobre advogado constitucionalista. O doutor Davi Salomão é o perfil do advogado que nós gostamos aqui na NB, assim como todos aqui. Boa noite a todos, boa noite, doutor Davi Salomão. Eu já tinha visto o vídeo dele há um tempo atrás, mas não conhecia, nem reconheci, né? Quando eu vi o vídeo, falei, então eu já sei quem é. Parabéns, doutor. O senhor é o advogado que a gente gosta, que nós estamos procurando. Eu faz mais de um ano que eu estou a caça às bruxas atrás do doutor Davi Salomão, e pela honra e glória de Deus, eu consegui. Parabéns para quem conseguiu. Nós, doutor, o senhor provavelmente está conhecendo a gente agora, né? Não deve conhecer há muito tempo, né? A ANB. O senhor conhece a ANB há muito tempo? Doutor Davi, pode responder. Ouviu a pergunta do Dr. Robson Ramos? Então, doutor, veja só, nós já estamos... Travou Eu não sei, acho que ele não está ouvindo, ou está congelado. Ele deve estar ouvindo, mas congelou o vídeo dele. Congelou. Se ele estiver ouvindo, né? Então, nós já estamos há... Quantos anos, doutora Leonice? 30? Mais de 30? Sem microfone, doutora Léo. Sem microfone. Está sem áudio. Desde 2007, quando começou, né, foi aquela primeira manifestação na praça, em Porto Alegre. 2008, aí teve a fundação, a abertura, né, da Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, o antigo MNBD. Então, nós estamos na luta mesmo desde 2007, aí, travando, inicialmente pela inconstitucionalidade. Eu acho que um pouco mais, eu tenho a impressão. Não, em 2007 foi quando o doutor Itacir, mas o doutor Emerson e outros, na praça, lá fizeram aquela manifestação. Tem até um vídeo gravado. Mas na internet a gente já vem atuando... Não, pela internet nós já víamos, né, há mais tempo, pelo Yokut lá, né? Isso. Nós já vínhamos. Mas, assim, nós nos fortalecemos, nos unimos mesmo ao movimento nacional a partir de 2007, quando teve aquela... No começo até a gente era um grupo meio desorganizado, e foi todo mundo conhecendo o outro, se juntando. Então, eu não sei se o doutor Davi Salomão está ouvindo, mas seria interessante que ele ouvisse para ele entender que ele tem o perfil que a gente defende nos advogados. Porque antigamente era muito comum o advogado ser cabeça baixa. A gente nunca viu ninguém contestar, né? Tudo que a gente ouvia, né, desde a época da faculdade, era só elogio, um elogiando o outro, só tinha gente maravilhosa. E eu já comecei... Eu sempre tive o sonho de ser advogado desde criança, né? Eu sempre fui muito calado, mas antigamente... Mas eu tinha como se diz... Embora eu não fosse de falar muito, eu era bastante eloquente quando eu começava a falar. E para você ter uma ideia, o meu amigo secreto na quinta série, que antigamente era quinto ano, né? Não, era quinta série, agora é quinto ano. No amigo secreto,
a minha amiga secreta deu de presente de amigo secreto para mim um diário oficial, quando eu tinha o quê? Uns 11 anos. Aí eu falei, não, o que eu falei? Eu nem sabia o que era isso, né? Aí ela falou que ela queria um presente para mim, mas e não sabia o que dar, e perguntou para a mãe dela. Aí a mãe dela falou, então descreve ele para mim que eu te sugiro. Aí ela fez uma descrição da minha personalidade, e a mãe dela achou que um presente ideal para mim era um diário oficial, uma assinatura do diário oficial. Eu nem sabia o que era isso, né, com 11 para 12 anos, porque eu era muito político nessa época. Então, eu sempre tive vocação para ser advogado, e eu era bom para defender uma causa, desde pequeno. Aí fui para a faculdade de Direito, cheio de sonho, né? Achava que eu ia consertar o mundo, mas foi lá que eu encontrei as pessoas mais sujas, né? No começo, né, primeiro, segundo, terceiro ano, eu ainda tinha admiração, porque eu não tinha contato, né, com a prática, mas aí eu comecei a ter contato com a realidade, né, do direito, ajudando os amigos, né, e aí comecei a descobrir que os meus professores, não todos, né, alguns eu até hoje tenho admiração, mas tem um que até foi preso, professor, né, famoso lá, foi até preso. E a outra, uma professora, filha de um procurador em São Paulo, nossa, não vou nem contar. Aí que começou a surgir a decepção com o direito, né? Nem tinha terminado a faculdade, e já comecei a ver que ali é que era a raiz da sujeira, né? Mas terminei a faculdade, e aí é que eu descobri que realmente é ali que nasce toda a fraude, toda a sujeira nasce dentro do direito. O direito não era aquilo que eu pensava, eu achava que eu ia mudar o mundo, e na verdade mudei foi a minha opinião sobre o direito. Fiquei muito decepcionado. Mas, só para ver como foi chocante para mim essa desilusão com o direito, foi quando eu fiz no meu primeiro até o terceiro ano de faculdade, eu tinha gastado uma fortuna em livros. Eu tinha mais livros do que a biblioteca da faculdade. Livros novos, doutor, né? Doutor Robson, se vocês me permitirem, tem muita gente que aqui no meu WhatsApp, principalmente na parte de contatos, eles desconhecem a parte daqueles termos, aqueles exames grafotécnicos que muitos não viram, que são novos aqui no canal, que se inscreveram e não sabem. Então, vamos mostrar, inclusive, até para o doutor Fábio ter um contato um pouco mais direto com essa matéria, mas a parte conclusiva do nosso estatuto, do nosso exame grafotécnico que nós temos aqui, eu gostaria agora de compartilhar com os nossos internautas para que eles vissem o tamanho do estrago que vem acontecendo ao longo dos anos sem que nós tenhamos tido contato antes dessa matéria. Então, veja só o que esse laudo pericial de assinatura de Itamar fala. Olha aqui. Esse aqui é o laudo da falsificação de assinaturas do Itamar Franco, quando submetido ao exame grafotécnico, o perito disse o seguinte, isso aí daqueles 2 decretos que supostamente teriam sido assinados por Itamar Franco em 1994, 1995, no mesmo período em que foi sancionada a Lei 8.906. Então diz o perito aqui, estabelecendo o estabelecimento das conclusões periciais. Evidentemente, existem raras semelhanças formais, porém, face aos elementos de divergência detectados e demonstrados nos assinalamentos efetuados nas fotos 3 a 7 e demais ilustrações contidas no laudo, o perito conclui que as assinaturas
rubricas lançadas sobre os textos que constituem os decretos de demissão dos fulanos e ciclano não emanaram do punho escritor do excelentíssimo senhor Dr. Itamar Augusto C. Franco, cedente dos padrões gráficos ao perito conforme folhas de padrões constantes em anexo dos autos. Então, esse é um dos... E agora esse outro, estão aqui, ó, veja só. Esse aqui é um outro parecer que nos chegou a conhecimento, que é um outro exame grafotécnico, utilizando os mesmos padrões, essa assinatura legítima de Itamar Franco, vejam só. Né? Essas são as assinaturas oficiais do presidente da República. Agora, essas duas aqui, ó, essas que vocês estão vendo, são as assinaturas que constam na mensagem 512 da página 474 do rito de votação do PL 2938, que deu origem à Lei 8.906. E aqui, o que diz essa análise grafotécnica? Que o exame grafotécnico será realizado entre as letras tais, e eles constataram, por fim, de que não se trata da mesma assinatura, portanto, uma grande divergência nessa questão grafotécnica, levado a exame, a assinatura de Itamar Franco, da sanção da Lei 8.906, levada a exame, eles constataram também essa mesma característica que o perito anterior constatou. Agora a ANB está buscando mais um padrão, mais um exame grafotécnico, justamente para demonstrar o que está acontecendo em nosso ambiente do direito. Então, gente, nós estamos numa verdadeira covardia, né, diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje em nosso Brasil, em que as pessoas fraudaram a assinatura de um presidente da República e até hoje ninguém sabe quem foi. Quando nós levamos a conhecimento dos órgãos competentes de investigação, estes tentaram fazer tal qual Pilatos, né, lavaram as mãos e encaminharam para a PGR. A PGR, por sua vez, resolveu engavetar e não dar andamento a essa matéria. Então, tudo isso é tão trágico, meu nobre irmão, doutor Domingos da Paz, doutor Fábio, doutor Robson Ramos, doutora Leonice, é tão sério isso que quando nós estamos buscando restabelecer o primado da lei e da ordem, quem está contra essa atitude são aqueles que querem manter as fraudes. Né? Então é por essa razão que nós estamos lutando e tenho a certeza, nós vamos conseguir destruir, rachar essas paredes que estão se colocando entre uma entidade e outra, porque nós não podemos mais conviver com as fraudes e com as ilicitudes que nos são apresentadas como verdadeiras, como seletivas, enfim, para escolher, como diz o próprio estatuto daquela defunta, como a doutora Leonice sempre diz, né, a seleção de advogados. Mas quem é que deu a prerrogativa para ela selecionar os advogados para dizer quem pode e quem não pode advogar? Né? A seleção se faz na faculdade, quando você recebe o diploma. Isso é tanto é que no dia da formatura você jura diante da Constituição de respeitar a Constituição e das suas prerrogativas. Não fosse para prestar o juramento, para quê? Né? Então nós temos que realmente buscar o restabelecimento do primado da lei e da ordem. E estas fraudes que nós estamos apresentando aqui hoje à noite, mais uma vez, reiteradamente, como foram feitas no passado, nós vamos lutar e brigar para que elas sejam aceitas como prova final, né, única, naquela nossa ação direta de inconstitucionalidade que o Dr. Paulo está elaborando para ser protocolada em breve no Supremo Tribunal Federal. Esta lei não pode prevalecer diante das evidências das fraudes que foram levantadas pela ANB, e agora mais ainda com tantos exames grafotécnicos, e virá mais um, que certamente vai ser aí da Bahia, doutor Fábio, mais um exame grafotécnico que será juntado à ação direta de inconstitucionalidade, e isso vai beneficiar não só os não inscritos naquela instituição, mas os advogados que têm aquela carteirinha comunista vermelha. Né? Então,
o Dr. Robson Ramos, o Dr. Domingos da Paz, e o Dr. Fábio e a doutora Léo, nós aqui sabemos do que nós estamos enfrentando. E advogado bom não é aquele que concorda com tudo, né, doutora Léo? Exatamente. Fábio, só um pouquinho, deixa o doutor Fábio gostaria de comentar essa situação, doutor Fábio. Eu fico perplexo, doutor, porque de tanto que a gente tem como prova material que comprova todos esses absurdos jurídicos, eu não consigo ver esse sistema ainda de pé, porque a gente tem todos os elementos que comprovam a nulidade de tudo que foi feito lá atrás. Tudo que foi feito ali foi tudo errado. Uma entidade que não existe, como é que pode se sobrepor sobre a lei, nossa Constituição? Então, há uma distorção muito grande que confronta meus próprios pensamentos. Eu fico aqui brigando comigo mesmo, tentando entender, e não consigo. Não consigo. Inclusive, assim, até porque o que nós temos é tão claro, que não era para se ter nem sequer esse trabalho, porque o trabalho foi muito bem feito. E cada dia que passa, a cada passo que nós estamos dando, são provas em cima de provas, que fala assim, ó, isso aqui é um papel branco. Aí a gente afirma, testa, o que é que falta mais? Essa pergunta ainda, a gente carrega conosco por conta do sistema ser tão corrupto a ponto da gente ficar assim, meu Deus, eles querem que a gente desacredite naquilo que nós temos prova material, que nós estudamos e sabemos. A gente fica assim se perguntando em muitos momentos, pelo menos é o que me perpassa por minha mente quando eu estou aqui debruçado em cima desses artigos, desses estudos que foram realizados, eu de fato não consigo entender. Como fala o doutor Robson Ramos mesmo, eu amo o direito. Eu sempre fundamentei, enquanto criança, todas as minhas perguntas. Sempre perguntei e sempre gostei de fundamentar também naquilo que eu respondia também, para entender o passo a passo, onde é que está as vírgulas, onde é que bota isso. Então, o que eu vejo hoje assim é esse sistema imundo que querem que a gente desacredite naquilo que a gente tem a certeza absoluta. Não, a gente não tem como titubear, não tem dúvidas. Nós temos a certeza e nós temos aqui o passo a passo das coisas que nós estamos fazendo e na certeza que estamos no caminho certo. Agora, o que falta mesmo é derrubar esse sistema, que ele é imundo, corrupto, mas a gente não vai. Inclusive, eu queria deixar claro aqui o seguinte, eu queria pedir que antes de terminar, né, nós entramos agora nós estamos no mês de setembro, que é o mês de combate ao suicídio, que nós lembrássemos isso, se puder fazer um minuto de silêncio no final, porque muitos advogados não podem ficar esquecidos, que morreram durante esse trajeto e não foram reconhecidos, mas nós, que estudamos a lei, nós não nos esquecemos deles, nós reconhecemos, respeitamos eles, todas as vidas que se foram diante desses absurdos, desses criminosos que ceifaram muitas vidas no Brasil afora por conta dessa aberração processual. Ao final, doutor Fábio, ao final, então antes de eu encerrar, o doutor, por favor, me lembre para não esquecer isso. Doutor Robson Ramos, nós podemos considerar essa lei 8.906 uma lei válida, uma vez que agora nós temos 2 laudos com as provas de que as assinaturas são fraude, são falsas. Como é possível? É ato válido, ato nulo, ato anulado, como disse o próprio doutor Davi Salomão, é um ato nulo. Um ato nulo, isso todo mundo já sabe, né? Não é nem anulável ali. Não é anulado é um ato quando a ilicitude, né? O defeito é pequeno e pode ser anulado. Agora, o que nós temos ali
é uma situação de crime, na verdade. Temos falsificação de assinatura, nós temos a desobediência à forma legal, nós temos desvio de finalidade, existem vários crimes e várias violações, né, ao processo formal. A formalidade não foi cumprida ali. E nós sabemos que foi feito de uma forma intencional, havia um propósito, havia um desvio de finalidade na produção daquela lei. A lei não foi feita para fiscalizar a profissão. Doutor Carlos, só um minutinho. Passou uma mensagem agora aí de uma cidadã, que eu não vou chamar de advogada, não. Ela escreveu o seguinte: ainda bem que existe o exame de ordem. Já foi bloqueado. Não, doutor Carlos, eu só queria deixar um recadinho aqui. Asno é ela. Porque se ela fosse realmente uma advogada, ela estudaria e ela saberia toda a verdade. Asno é ela, sua jumenta, vai se catar. Na falta de argumentos, levanta a voz, doutora. Não tem argumento para nos combater. Vai lá, doutor Robson. Como eu estava dizendo, essa lei ela é absolutamente nula, né? A questão é que são as filosofias que interpretam a nulidade. Para algumas pessoas, o ato nulo tem que ser respeitado e a lei tem que ser cumprida. Ainda que seja nula, deve-se cumprir até que o judiciário declare a nulidade. Eu gostaria, mas essa posição ela não é absoluta. Existe divergência. O Eli Lopes considera que a lei nula tem que ter a nulidade declarada pelo judiciário. Mas outros filósofos, outras correntes defendem que não se cumpre uma lei nula, né? E a questão está na nulidade. Se ela é nula, né, o próprio Eli Lopes também considera que a lei nula não existe, ela é inexistente. Se ela não existe, por que você vai cumprir? Eu coloco aqui uma analogia, né? Uma nota falsa. Você é obrigado a receber uma nota falsa até que a falsidade dela seja declarada pelo judiciário? É óbvio que não. Ninguém é obrigado a receber uma nota de R$200 falsa até que seja declarada a sua nulidade. Não. Quando a nota é visivelmente falsa, qualquer pessoa tem o direito de se recusar a receber. E isso não vale só para dinheiro falso, né? Isso vale para uma lei nula também. Quando a lei é visivelmente nula, ninguém é obrigado a cumprir aquela lei. Que a nulidade venha a ser declarada mais tarde ali pelo STF, não tem problema, mas a questão é que ninguém deve cumprir esta lei. E o que se exige das pessoas é que elas cumpram uma lei falsa, uma lei nula ou inconstitucional, até que essa nulidade ou inconstitucionalidade seja declarada. Isso é equivalente a obrigar uma pessoa a receber uma nota falsa enquanto a falsidade não estiver sido declarada. É a mesma analogia. Então, o que nós temos que mudar é a forma de se enxergar as coisas, são os conceitos que têm que mudar. Se aquela lei é nula, né, ela simplesmente não existe no mundo jurídico, ela é inexistente, ela não tem que ser cumprida. Esse que é o grande problema, que a gente vai ter que passar quantas décadas esperando que o judiciário declare que aquela lei nula não precisa ser cumprida e que o Congresso tenha que tomar alguma providência para tirar ela do mundo jurídico. Isso é um absurdo. É como eu disse, a gente está obrigando o comerciante a aceitar uma nota falsa, né? E ele vai tendo acumulando um prejuízo ao longo do tempo até que saia uma decisão judicial declarando que ele não é obrigado a receber aquele dinheiro falso. Esse é o prejuízo que as pessoas estão sofrendo hoje por conta desse tipo de filosofia. Então, o que nós precisamos mudar são os conceitos, né? As pessoas têm um conceito equivocado, errado, mas é um conceito que predomina.
não só dentro do judiciário, mas também entre os advogados, porque o estudante aprende isso na faculdade e sai praticando aquilo. Mais tarde ele se torna ou advogado, ou promotor, ou juiz, e continua repetindo aquele erro. Então, nós é que temos que mudar a mentalidade das pessoas em relação ao direito. Esse que é o nosso grande problema. A lei nula não tem que ser obedecida, não tem que ser cumprida. Ah, mas tem que ser declarada nula pelo STF? Tudo bem. Que ele que demore 30 anos para declarar isso. Enquanto isso, nós não vamos obedecer essa lei. E isso tem que ser respeitado pela população, pela polícia, pelos juízes, todos têm que respeitar esse direito de não se cumprir uma lei nula, uma ordem ilegal, até que ela seja revogada, tirada do mundo jurídico, né? Para que, assim, a vítima não venha a colecionar danos, né? Esse que é o ponto que nós temos que colocar. Isso é ótimo. Doutora Leonice, com relação à nulidade, por isso que nós enfrentamos hoje essa situação. A ANB já avançou em vários campos nessa área da advocacia, justamente por entender que a Lei 8.906, que é uma lei inserida no mundo jurídico mediante assinatura fraudada, né, não poderia vigir, mas está aí atormentando, feito fantasma contra todos nós. Ao passo que a Lei 12.605, que é uma lei válida, não está sendo reconhecida no nosso mundo jurídico. E aqui eu quero só fazer uma referência, antes de qualquer outra coisa, para mostrar a todos que nós temos uma ação ajuizada no tribunal, no nosso Tribunal Regional Federal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês na tela. E essa ação foi protocolada essa semana. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não, não está aqui, não. Mas, de qualquer forma, foi protocolada essa semana. E nós compartilhamos lá na plataforma do Telegram o número do processo para que o ministro da Educação acolha a obrigação de cumprir essa lei 12.605, que estabelece a obrigatoriedade para a emissão dos diplomas, contendo a flexão de gênero do formato, a profissão e o grau obtido. Diante desse quadro, nós estamos nos encontrando em sintonia com o artigo 133 da Constituição Federal, né? Homenageando igualmente o artigo 43 e 48 da Lei 9394 de 1996, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, e também homenageando o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. Qual é a lei? Alguém poderia dizer que a Lei 8.906 por ser lei específica, mas se ela é nula ou ela é inválida em face da falsificação da assinatura, e a questão também gira em outra questão mais importante, que é o núcleo do debate, que é o diploma. Logo, a Lei 8.906 tem que ser afastada, porque a lei enfrenta uma outra realidade. Ela fala, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. A lei, obviamente, não pode ser a Lei 8.906, porque ela valeria para todas as profissões, e não apenas para a advocacia. Então, nós temos que restabelecer aqui o primado de que a lei a ser invocada, a Lei 9394 de 1996, denominada Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que se harmoniza também com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal e com o artigo 22, inciso 16 do mesmo diploma constitucional brasileiro. Então, tudo é um equívoco dentro desse país. Quando do julgamento do RE 603.583, quando foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, para tornar
legal, constitucional, o exame de ordem, quando se praticou um verdadeiro ativismo judicial naquela época, e isso parece que está prevalecendo. Então, nós aqui da ANB, eles não estão brincando com pessoas leigas, não é, meu irmão Domingos da Paz? Eles não estão brincando com pessoas que são formados em engenharia, formados em medicina. Nós estamos formados em direito. E quer alguns internautas que aparecem de vez em quando como navegantes, que não sabem da história, querer meter a colher onde não deve, não conhecem no que estão inscritos. E mal conhecem a entidade na qual estão inscritos, que é o núcleo do Foro de São Paulo. Nós sabemos o que aconteceu de 1990. E alguém poderia dizer também, como muitos já têm conversado, não, mas consta na Constituição Federal que a OAB é legítima. Consta na Constituição Federal porque a Constituição é de 1988 e a extinção da OAB se deu em 1991. Lá em 88, ela pertencia ainda ao quadro do Poder Judiciário. Depois de 1991, ela deixa de existir. Portanto, aquela história de a 4215 convalidou a criação da OAB é um outro, salvo o melhor juízo, e aqui não vai uma opinião, vai uma conclusão, e eu não sou dono da verdade, que dizer que a 4215 convalidou a criação da Ordem dos Advogados do Brasil é, no mínimo uma má intenção. Né? Porque naquele Estatuto 4215, que é o segundo Estatuto da Advocacia, ela não tem o condão de criar, ela tem um condão de regulamentar aquilo que foi criado em 1930, do Decreto 19.408. Mas jamais, em outra hipótese, dizer fica criada através da Lei 4215 a Ordem dos Advogados do Brasil. Lá, ela era chamada Ordem dos Advogados Brasileiros. Portanto, é tudo um grande engodo que nós estamos vivendo no Brasil, doutor Robson Ramos. E é isso que nós precisamos corrigir. Então, doutor Fábio, atendendo a sua solicitação, nós vamos aqui estabelecer 1 minuto de silêncio em homenagem daqueles que partiram para o descanso eterno. Doutor Fábio, para as suas considerações finais. Pois bem, pois aqui nós debatemos sobre a nulidade desde que a gente está cansados de saber sobre a nulidade processual de tudo que foi feito. E deixar um recado também para aqueles que não têm o conhecimento adequado, mas que eles são necessários, porque cada pessoa que entra, doutora Leonice, que fala coisas contrárias daquilo que a gente tem certeza, isso me impulsiona mais a lutar, me energiza mais a lutar, a enfrentar todos aqueles que acham. Eles acham, mas nós temos a certeza do que nós temos e o que queremos. E nós vamos buscar essa justiça o quanto nós merecemos, até porque a gente não para a luta por aqui. Aqui só é o início. Perfeito. Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua participação. Ainda mais o seu conterrâneo mandou uma mensagem aqui, agora o doutor Salomão, dizendo que ele precisou sair em razão de compromissos de campanha. Então, a gente entende, agradeci ele e quero agradecer ao nobre presidente, doutor Fábio, aí da Bahia, também por dispor do seu tempo, participar da nossa live hoje. Né? E também isso é importante, doutor Fábio, para que a gente possa levar para os nossos filiados regionais
as informações que são transmitidas aqui na nossa live, principalmente no tocante às novidades que ainda virão, né? Com relação também às ações futuras. Eu estava conversando com a doutora Leonice hoje, nós vamos agora protocolar amanhã, a peça já está pronta, uma ação de exibição de documento para o cartório de Brasília exibir o cartão de assinatura de Itamar Franco para prosseguir na nossa investigação e acabar de vez com essa situação através de uma ação judicial específica para anular a Lei 8.906, que não vai se sustentar. Tenha certeza disso, doutor Fábio. Então, muito obrigado por participar desse grande evento. Doutor Robson, hoje nós não pudemos prosseguir muito nas nossas análises, mas eu tenho certeza que na próxima semana teremos muito espaço de novo para emprestar conhecimentos específicos, principalmente no tocante a essa invasão de uma entidade fantasma no mundo do direito. Então, para as suas considerações, mais uma vez, já desde agora, agradecendo a sua participação de hoje. Boa noite a todos. Eu não conhecia, na verdade, esse programa, eu descobri agora aqui que tem um local que, se a gente clicar, aparece os comentários, né? Que normalmente eu vejo o senhor falando sobre os comentários, mas daqui eu não via, né? Agora eu descobri aqui onde que clica para ver os comentários. Assim a gente consegue interagir, né? Que eu fico olhando aqui, só vejo a tela, o pessoal que está no vídeo, mas não vejo aqui. Agora que eu estou vendo aqui, como que a gente interage com esse pessoal que está assistindo a live, que eu não conseguia ver, né? Perfeito, mas, perfeito. Só para finalizar, o que eu acho interessante, achei interessante a participação do doutor Davi Salomão, que eu conhecia já nos vídeos, mas não tive a oportunidade de falar com ele, mas acho que foi um momento meio complicado para ele participar, porque como ele é candidato, né? Como ele é candidato, é sempre perigoso. Tudo que ele diga, né? Ou que nós possamos dizer, pode acabar prejudicando a candidatura dele. Então, numa outra ocasião, seria interessante trazer ele aqui para a gente contar a nossa história, a história que deu nisso que é a ANB hoje. E aí vai até esclarecer um pouco a cabeça dessas pessoas que vêm aqui, que, infelizmente, eu não estava vendo esse pessoal aqui, que comenta, falando bobagem aqui, né? Mas eles que saibam, né, que nós já fomos... Eles não têm ideia de o quanto nós éramos agredidos lá no começo. Lá, quando a gente começou e que a OAB e o Poder Judiciário tinha uma aura de santidade, aí sim a gente apanhou. Lá nós levamos muita porrada. Então, eles não assustam a gente já está calejado, né, com as pancadas que esse pessoal que defende essa organização, que eles sequer conhecem, né? Eles defendem algo que eles não sabem o que é. Mas nós descobrimos, né, doutora Leonice, doutor Carlos, doutor Domingos, nós pesquisamos. A gente tem uma história completa que dá um livro, né? Infelizmente, a gente sabe que eles controlam tudo, né? Eles estão infiltrados no estado todo. Mas, futuramente, nós vamos ter a oportunidade de trazer o doutor Salomão aqui para a gente explicar para ele, né? E para ele entender que não é só na Bahia, viu, doutor Fábio? Não é só na Bahia, não, esse problema de corrupção. Acontece no Brasil inteiro. Na cidade que eu morava lá em São Vicente, né? A Baixada, estudei em Santos. A corrupção dentro do judiciário não é privilégio da Bahia. Está espalhado pelo país inteiro. E é um problema que nós temos que enfrentar, como o doutor Domingos está fazendo, e vários outros advogados fizeram e foram punidos. Eu conheço vários que foram punidos, foram proibidos de exercer a advocacia, perderam a carteira justamente por enfrentar essa situação, né? Mas hoje eu acredito que somos uma entidade que tem muito mais força do que quando a gente começou, né? Então, essas pessoas que estão assistindo,
tenho confiança que nós estamos progredindo muito, né? Embora as pessoas não percebam isso, principalmente quem está chegando agora ainda não entendeu o quanto nós já avançamos, né? E é isso aí. Então, muito boa noite a todos. E obrigado aí pela participação. Meu irmão Domingos da Paz, para as suas considerações. O Dr. Robson falou tudo aí, né? Mas é bem assim, os marinheiros que estão embarcando agora, eles se acham assim o supra-sumo, né? Meu, se eles entrassem no meu perfil para ver quanto já fui xingado, quanto já me detonaram, olha, não esquenta minha cabeça. Sabe por quê? Porque eu estou igual ao Bolsonaro. Aliás, antes dele, né, eu já tomo uma pancada. Mas eu estou assim, o couro está duro. Pode dar facada que não entra ponto da faca mais. Então, pode falar. Na vez de falar, poderia pegar um livro, né, estudar, pesquisar. Agora, quem defende, bem assim mesmo, bem na lata, quem defende o que não presta, pode ter certeza, escreve embaixo, não vale nada. Quem defende aquilo que não presta, não vale absolutamente nada, mas nada. A pessoa vale alguma coisa quando ela defende coisas que têm fundamento, que têm lógica, que têm razão, que têm existência legal. O que não tem existência legal é só para vagabundo, só para bandido, só para tranqueira, só para lixo, só para pilantra, só para tranqueira mesmo, sabe? É que defende, pois, o que não presta. É por isso que eu sou presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, porque lá a gente já sabe que tudo que cai lá não vale nada. Então, a gente já está acostumado, está calejado a mexer com o que não presta, né? Agora, estamos meio de férias, porque vai fazer 4 anos que a gente não mexe mais com corrupção, não tem? O Bolsonaro acabou com tudo? Então, não sei não, acho que daqui a uns dias até fechar a porta. Mas é isso aí. Gente, brincadeiras à parte, mas é sério. Nós já estamos, eu digo, a mesa que está aqui, que está acostumada a investigar, acostumada a estudar e acostumados a ser vilipendiado, sabe? A tentativa é boa, mas não funciona mais, não dá mais. No começo, eu até ficava falando, cara, mas vale a pena fazer isso aí? Vale sim. Vale, olha o ponto onde nós chegamos. Hoje, a finada, a extinta, não se pronuncia mais. Não tem ninguém lá que saiba mais do que eu. Não tem ninguém lá que saiba mais do que a doutora Leonice, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Fábio, ninguém lá. Podemos ser iguais. Eles não são mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Antigamente eles batiam e não tinha ninguém, não reverberava, não dava eco. Agora dá. Agora nós exigimos o cumprimento da lei. Hoje nós exigimos que sejam respeitados os alunos, os estagiários, os formados, que são os bacharéis de direito. Hoje nós brigamos de igual para igual. Não. Até não é bem assim, igual para igual, se fosse a entidade de lá, fosse certa, né? Não é certo, não é igual para igual. Né? É igual para canalhas, para vagabundos. Então, nós vamos derrubar. Eu tenho fé que nós vamos derrubar. Tá bom? Beijo e fiquem com Deus. Semana que vem estamos aqui de novo. Obrigado, doutor. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez por participar desse brilhante encontro. Doutora Léo. Só ratificando uma coisinha, alunos acadêmicos, estes ainda são alunos acadêmicos. Após a sua diplomação, diploma na mão, deixou de ser bacharéis, é advogado, a profissão. Eu só gostaria de dizer assim, doutor Robson, o doutor David Salomão não tem perigo, tá? Segura esse galo, doutor Domingos. O doutor Davi Salomão não tem perigo nenhum, não, quanto ele participar, tá, dessa live, nesse momento que ele é candidato, né, às eleições como deputado federal, tá? E uma coisa, assim, que eu achei magnífica nele, ao conversar com ele, no telefone, que ele falou, assim, que os advogados inscritos que têm a licença para exercer a profissão, aqueles que eles não mostram a sua verdadeira face, porque eles são os covardes. Porque se eles fossem
verdadeiros pela justiça, pelo juramento, pelo direito, ele não teria o medo de enfrentar essa situação, que na qual hoje ele esteve conosco aqui e ele estará conosco, está nos apoiando como o doutor Paulo César Farias e como outros aí, que são realmente os advogados e advogadas da justiça, e não de uma carteira, como que significa uma licença comunista de uma entidade que já foi extinta, que uma entidade que consta lá na Constituição Federal, mas ela não é, ela é essencial à justiça. Essencial à justiça são os advogados, e advogados não tem marca e patente dessa extinta, não. Aliás, ela está prestes a responder por um crime. Isto daí se chama notícia, crime. Ela é uma criminosa, ela é, sim, ela vem no ato contínuo, no ato do crime continuado. E os juízes, promotores, desembargadores, delegados, que cumpram pelo seu juramento, para se pautar pela justiça e não para a continuidade de um crime, de uma corrupção que não só assola no nosso meio, mas no país inteiro. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, e aquelas jumento e jumento que aparece de vez em quando aqui, ó, é direta, jumenta, Nayara. Boa noite a todos, que Deus abençoe a semana de todos. Boa noite, doutora Léo, muito obrigado mais uma vez, seu brilhantismo, doutor Fábio, doutor Robson, doutor Domingos da Paz, meu irmão, gratidão a todos. Aos nossos queridos internautas, doutores e doutoras, se gostaram do vídeo, compartilhem, é importante a divulgação, dê o joinha, porque isso é importante para todos nós, para que o YouTube também possa se certificar de que essa matéria é relevante para o mundo jurídico. Que Deus os abençoe, tenha uma excelente semana. Na semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais temas importantes. E eu tenho certeza que nós vamos trazer também matéria de direito, que a ANB está impetrando mais uma ação amanhã, né? E outras que estão a caminho serão divulgadas. Porque daqui para frente não adianta mais nada no ambiente da política, mas vamos buscar no ambiente da justiça para que os juízes também demonstrem que estão dentro de acordo, não com o ativismo judicial, mas também de acordo com a lei e com a ordem. Que Deus os abençoe. Semana que vem estamos de volta. Muito boa noite. Durmam todos bem e fiquem com Deus. Boa noite.